Sara, com você, seja muito bem-vinda ao Lingotalks, o quarto Lingotalks organizado pelo IFESP. Muito obrigada, Alexandrine. Muito obrigada, Eloá. Muito legal esse jogo. Bom, meu nome é Sara Sanches, eu sou conselheira em promoção e prospecção no escritório do Quebec, em São Paulo. Isso eu queria esclarecer que eu trabalho pelo governo do Quebec, não do Canadá. O Quebec é uma província um pouco diferente dentro do Canadá, tem as próprias representações no mundo. O Quebec tem 33 representações no mundo inteiro, a maior em Paris, né? Mas temos Nova York, Hong Kong, Beijing, Rabat, Dakar, e temos o escritório de São Paulo desde 2008 aqui, que faz as relações econômicas entre Quebec e Brasil. Tem um setor de cultura, promoção da educação, e eu cuido da parte de imigração. Então, eu vou falar mais do Quebec hoje mesmo, porque o Quebec tem o próprio sistema de imigração. Não é o mesmo sistema do Canadá. Se for possível, só desligar os microfones, seria legal para poder se concentrar um pouco melhor para fazer a apresentação. Eu preparei uma apresentação, né, que eu vou compartilhar agora a minha tela, mas, Eloá, você fica à vontade para fazer as perguntas e fazer a entrevista enquanto eu estou falando. É só que imigração é tão técnico que, às vezes, é bom ver as coisas escritas. Por isso que eu gostaria de compartilhar minha tela. Tudo bem? Fechado. Tá bom. Vocês... eu não sei se eu coloquei o som. Posso colocar o som? Que eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos vendo. Legal. Então, eu não estou vendo vocês. Se vocês têm perguntas, podem me interromper a qualquer momento e não tem problema, tá bom, Eloá? Pode fazer as perguntas também enquanto eu estou apresentando, tudo bem? Tudo. Vamos lá. Tá bom, vamos começar com o bem básico, né? Para quem não conhece muito do Quebec, do Canadá, mas já vi no quiz que vocês conhecem do Canadá. Bom, o Quebec é a maior província do Canadá, mas é a segunda mais populosa, depois de Ontário. Tem só 8 milhões e meio de habitantes, mas é um território gigantesco, né? A gente gosta de comparar com a França, é 3 vezes a França. E o que faz do Quebec um lugar distinto dentro do Canadá é a língua, né? O Quebec, muita gente sabe que o Canadá é um país bilíngue e acha que no Canadá todo mundo fala inglês e francês porque é oficialmente bilíngue, né? Mas não é bem assim. E o Quebec é a única província do Canadá que tem como único idioma oficial o francês. Então, realmente, é um pouco diferente. No dia a dia, a língua é o francês, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, o Quebec também é diversidade de paisagem, assim, de estações bem definidas. Vocês colocaram frio? Sim, tem frio no Quebec. Tem muita neve nesse momento até. Mas no verão é muito quente também. Tem uma vida cultural vibrante, tem festivais de músicas, como o festival de jazz, né, que muitos conhecem, que é famoso, mas muitos outros também. Só em Montreal, eu acho que são 75 festivais diferentes no ano inteiro e até no inverno, não durante a pandemia, mas no inverno as pessoas saem, fazem esporte e também saem para dançar, saem para ver show na rua. Então, a gente tem uma vida, apesar do frio e do clima, a gente tem uma vida muito ativa e muito fora de casa. É um lugar muito bem integrado à América do Norte, né? A gente está perto de Nova York, Toronto, mas, ao mesmo tempo, somos os latinos, né, da América do Norte. Somos bem norte-americanos, o que é muito legal. Muitos europeus, muitos franceses vêm para o Quebec, para esse lado mais norte-americano, mas, ao mesmo tempo, temos o calor um pouco mais latino e francês.
do que o resto do Canadá ou até dos Estados Unidos. Temos uma cultura bem específica por causa da língua e também por causa de ser francófonos na América do Norte, né? Alguma pergunta? Eu vou continuando, tá bom? Não sei se vocês Na conhecem. verdade, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se é o Sim, momento certo, sim, mas sim. Vai, ah, vai. acho que muitos dos nossos alunos aqui na IFESP, eles estão aprendendo francês, mas é francês da França, né? É francês europeu. Então, eu nunca morei no Quebec, mas eu sei que o sotaque, às vezes até o vocabulário fica um pouco diferente. Então, você acha que dá para, sei lá, procurar um emprego ou estudar no Quebec falando francês europeu? Sim, eu estudei português com um professor do Portugal e conheci o Brasil antes de conhecer o Portugal e me virei. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Eu acho que a diferença é quase a mesma. A diferença é de sotaque e também de vocabulário, né? A gente usa, às vezes, no Quebec, expressões mais de um francês mais antigo, mas é a mesma língua. E o importante é conhecer a língua, né? Primeiro, estudar a língua, que é única. A gente não estuda quebecois, a gente não estuda francês da França. A gente estuda francês e a gramática francesa e tudo, mas claro que chegando no Quebec, talvez no início vocês vão estranhar um pouquinho, vocês vão demorar. Eu lembro que assim, depois de ter morado no Brasil, fui para Portugal, sempre demorava alguns segundos para entender realmente o que a pessoa estava falando. É um pouco a mesma coisa no Quebec. Mas isso, depois de alguns dias, já pega o sotaque. E o brasileiro, ele pega muito rápido o sotaque quebecois, aprende muito, muito rápido. O quebecois é mais aberto, né? Eu acho que é como o brasileiro. O português do Brasil é falado mais aberto. O quebecois também. O francês da França mais fechado. O português do Portugal mais fechado também. Aqui eu coloquei... Sim, Sara, posso fazer uma pergunta para a senhora? sim, claro. Senhora ou você? Desculpa. Posso chamar você ou de senhora? De você. Tá, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando fui estudar os números em francês, eu tive uma grande dificuldade. Tanto em português, ou em alemão, ou em inglês, você tem uma sequência de números muito simples, de 1 ao 100. Mas quando você chega em francês, você tem o 40 mais 20 mais 10, e eu sempre me confundia os números em francês. Mas quando tem o francês da Bélgica, ou o francês da Suíça, não tinha isso. Eu via falando 70 em francês normalmente. Como que é os números no francês quebequiano? Eu já vi pessoas falando o francês de Nova Orleans de uma forma normal, sem colocar 40 mais 20 mais 30. Eu me confundo muito nisso. Eu acho engraçado falar os números, falar normal, porque para mim o normal é o que você acha complicado. No Quebec a gente usa como na França, e eu acho diferente da Bélgica, que fala octante, que nem sei o resto, na verdade, para mim é 80 mesmo. Então, no Quebec é como na França, para os números, tem que decorar mesmo. É mais difícil, né? Mas a gente vai se acostumando. Eu queria falar um pouco das cidades que talvez vocês já conhecem. Bom, a Quebec é super grande, né? Mas tem a capital da província, que é Quebec, o cartão postal, né? Com o centro histórico, com o Château Frontenac, com a Cidade Velha, que é patrimônio da Unesco, uma cidade menor, né? E super francófona. Lá é realmente quase 100% francófono. E tem a metrópole, que é Montreal, que é realmente a maior cidade, centro econômico, muita vida cultural, muitas empresas, e o francês também é majoritário, a vida lá acontece em francês, mas tem uma comunidade anglófona um pouco maior do que na cidade de Quebec, e tem até universidades anglófonas, como McGill, que é super famosa, né, no mundo inteiro, mas também Concórdia,
Então, Montreal e Quebec são os polos principais da província, mas tem universidades e tem empregos em todo o Quebec, em todas as regiões que vocês estão vendo aqui no mapa. E, às vezes, tem qualidade de vida até melhor em cidades pequenas, né? Então, realmente, vale a pena explorar todas as regiões. Vou voltar um pouco sobre o francês, da importância do francês para o Quebec e para o quebecois. Para ir, se vocês estão pensando em ir para o Quebec, o conhecimento do idioma é essencial, porque é o único idioma oficial, tudo acontece em francês, e 78% da população tem como língua materna o francês e mais ou menos 95% da população usa o francês no dia a dia. Até na comunidade anglófona se fala francês, né? E como o Quebec recebe muitos imigrantes, é a província do Canadá que tem maior número de pessoas trilíngues. Por exemplo, o brasileiro que vai lá já fala português, muitos já falam inglês, vão aprender francês, e a gente aprende muito espanhol também, porque como o inglês é a segunda língua de todo mundo, desde bem pequeno na escola, logo a gente aprende o espanhol, né? Então, é muito legal, a gente percebe mais nas ruas de Montreal, caminhando nas ruas, vocês podem ouvir todas as línguas, é impressionante e é muito rico essa cultura, mas sempre no trabalho, na mídia, é o francês, que é super importante para a nossa cultura. E fiquem pensando, assim, 8 milhões e meio de habitantes no mar anglófono, que é a América do Norte, do lado dos Estados Unidos, do lado no Canadá inglês, é quase um milagre que tenha ainda um povo, uma nação francófona nesse pedaço da terra, e é porque a gente sempre luta para defender o francês e protege, a gente tem leis, né, para proteger o francês. Elua, você teria uma pergunta ou posso lançar um vídeo? Pode continuar, por favor. Tá bom, vou lançar um vídeo para vocês verem um pouco o que é o Quebec. Eu acho esse vídeo muito lindo, dá até saudade da minha casa. E eu acho que esse vídeo dá para ver, para sentir um pouco do jeito que se vive no Quebec, né? Da qualidade de vida que a gente tem, da natureza, da vida, dos esportes na natureza. Então, da vida cultural também. O Quebec oferece empregos, né, de qualidade. É uma sociedade muito segura, né? A gente nem se compara com o Brasil, os indícios de criminalidade são muito baixos. No Quebec, eu saio como mulher sozinha à noite, não fico com medo, eu tiro o celular na rua, não tem problema. Então, realmente, é outro contexto totalmente. E, bom, uma sociedade onde tem muitos serviços públicos. Então, a saúde é pública, a educação é pública e o que faz que os serviços são acessíveis a todos e a gente a gente paga imposto, mas não tem que pagar para esse serviço. Por exemplo, as creches no Quebec são as mais baratas do Canadá, são $8 por dia, por criança, para qualquer pessoa. Então, isso foi uma política para incentivar as mulheres a saírem trabalhar também, isso eu estou falando 25 anos atrás. Temos também muitos serviços para os imigrantes. O francês, quando um imigrante chega no Quebec, tem francês gratuito, integral ou parcial, tempo parcial, e além de ser gratuito, o imigrante tem
uma ajuda de custo por semana para aprender francês, porque o imigrante que chega, que quer se dedicar mesmo a tempo integral, tem que ter uma ajuda de custo, né? Então, o governo oferece isso. Temos também um serviço de acompanhamento personalizado para encontrar como que a gente faz para creche, justamente para criança, para as escolas, para encontrar emprego. A gente orienta, digamos, né, o imigrante. E o custo de vida, né, que é muito mais em conta do que as outras grandes cidades da América do Norte, que seja Toronto, que seja Vancouver, Nova York, qualquer cidade norte-americana. Realmente, o Quebec, por exemplo, tem as universidades mais baratas do país e nem se compara com os Estados Unidos, né? Então, tem esses fatores, digamos, muito, muito atrativos para ir no Quebec. Sara, eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre os cursos de francês em particular. Sim. Desde que quem migra para o Quebec tem essa possibilidade de receber cursos de francês, você recomendaria iniciar o processo de imigração sem falar francês? Ou você acha que o fato de dominar o idioma já podia ajudar? Não. Dificilmente vocês vão conseguir chegar sem o francês. Mas, por exemplo, a mulher na família consegue um emprego, porque ela estudou francês, ela passou uma entrevista, ela conseguiu um emprego, e o marido ele não estudou francês. Então, ir para o Quebec, na maioria do tempo, é um projeto de família, né? Então, sempre tem um cônjuge que talvez precise um pouco mais de francês, porque às vezes é difícil os dois, num casal, estudarem. Então, sempre para ir numa faculdade, para ter um emprego no Quebec, tem que ter já um nível, mas pode continuar aperfeiçoando com cursos mais avançados, chegando lá, e para o cônjuge pode começar do zero, começar do iniciante. Então, é mais isso o intuito. Não o francês vocês estão pensando, cogitando ir para o Quebec, primeira etapa, o francês. Então, vou continuar com os caminhos. Como que a gente faz agora para ir para o Quebec? Tem a via dos estudos. Tem 15 universidades de língua francesa, né? Maioria em língua francesa, porque é a língua oficial, mas tem também as anglófonas, como já falei, McGill, Concordia e Bishop também. Todas as universidades são de muito alta qualidade. Não é como no Brasil, que tem algumas muito boas e outras bem menos. Todas têm um nível de qualidade de ensino altíssimo, mas algumas têm programas onde se destacam mais, né? Por exemplo, a Universidade de Montreal vai ser melhor, talvez, em relações internacionais, e algumas menores, assim, em regiões no interior, como em Rimouski, a universidade para oceanografia. Então, realmente, cada universidade tem a própria identidade e tem que pesquisar realmente para conhecer qual é a melhor para vocês, né? Tem muitos programas de mestrado e doutorado. Tem o CEGEP também, que é isso, uma particularidade do Quebec, que é um ensino pré-universitário ou técnico. Isso é depois do ensino médio e podem fazer cursos que direcionam diretamente para o mercado de trabalho. E são cursos técnicos ou profissionalizantes que são mais curtos do que uma graduação ou do que um mestrado. Então, também é bem interessante. E se vocês até têm interesse nos estudos, dia 2 de março, próxima terça-feira, vai ter um salão de educação online de graça para os brasileiros sobre estudar no Canadá. Então, não é só no Quebec, vai ter lá instituições de vários cantos do Canadá. Então, depois eu coloco o link no chat para vocês poderem se inscrever. Acho que é uma super boa oportunidade. Algumas vantagens de escolher o Quebec para estudar
custo de vida, muito mais barato do que escolher Toronto ou outra, Boston, nem se compara, né? O dólar canadense já é mais barato do que o dólar americano, e a vida também, né? Montreal foi eleita em 2017 a melhor cidade universitária do mundo, de tão assim acessível que é e de tão vibrante e legal que é também para os jovens, né? Na vida universitária, na vida cultural e tudo mais. Isso é um site muito legal. Vocês têm que fazer print aqui, tá? jechoisimontreal.com. O programa Connexion Études, uma ferramenta para vocês realizar o sonho de estudar em Montreal. E, nesse período, se vocês se inscreverem nesse programa até domingo, vocês vão poder receber um convite para um webinário específico sobre estudos em Montreal, e vou explicar um pouco mais como funciona. Tem que ir no site Connexion Études, Choisir Montréal, tem que criar o perfil, preencher os campos obrigatórios, por exemplo, nível de francês, diplomas, tem perguntas sobre também capacidade financeira. E com esse perfil, vocês vão receber sugestões de universidades. Então, vocês estão da área, não sei, de informática, vocês vão receber as sugestões da Universidade de Montreal, da McGill, da Concórdia, e com certos programas. Aí vocês podem selecionar as instituições que interessam vocês, e essas instituições podem entrar em contato com vocês para tipo, recrutar vocês para ir estudar lá. Claro que vocês têm que pagar, né? Eles vão selecionar segundo o perfil acadêmico de cada candidato. Mas, às vezes, tem muitas universidades que oferecem bolsas, e tem algumas bolsas de excelência, mas também de isenção. O que quer dizer isenção de taxa? O estudante estrangeiro no Quebec, ele paga mais do que um quebecois. Então, a bolsa de isenção é falar assim, ok, você vai pagar igual um quebecois, não vai pagar com um estrangeiro. Então, isso vale muito a pena. Então, realmente, eu encorajo vocês a ir visitar esse site, Connexion Études, Je Choisis Montréal, é muito legal. E os procedimentos migratórios para ir estudar, na verdade, vocês têm que começar só depois de ter a carta de admissão, tá? De uma faculdade. Vocês pesquisaram, já tem um francês, porque a maioria das universidades pedem um B2. Então, vocês já têm um francês, vocês conseguiram a carta de admissão de uma universidade, aí pode começar os trâmites migratórios. Sempre duas grandes etapas. Pedir o certificado de aceitação do Quebec ao governo do Quebec, que é tudo online, no site do Ministério, bem simples. Manda também, paga online com cartão de crédito, $116. Manda online também os documentos. E enquanto vocês já têm o certificado de aceitação de Quebec, podem solicitar a permissão de estudos. E isso é aqui no Consulado Geral do Canadá, em São Paulo. Para ir estudar também precisa de um seguro de saúde e hospitalização, bem importante. E é interessante saber que com visto de estudo, vocês podem trabalhar 20 horas por semana durante os estudos, durante o trimestre, e a tempo integral durante as férias de verão, que para a gente é junho até agosto, mais ou menos. O cônjuge pode ter visto de trabalho aberto. Então, se você é casado, vocês não vão sozinhos, vocês levam a família, e o cônjuge vai ter um visto de trabalho aberto. O que quer dizer isso? É que o cônjuge vai poder trabalhar em qualquer lugar, onde ele quiser. Os filhos que têm idade escolar, quer dizer, 5 anos e mais, têm que fazer também o certificado de aceitação do Quebec, além da permissão de estudos. E é bom saber também que se vocês fazem um curso completo no Quebec, tipo um mestrado, vocês vão fazer um mestrado completo, 2 anos. Com o diploma, vocês podem pedir a permissão de trabalho da mesma duração do curso. Então,
2 anos no Quebec fazendo mestrado, vocês podem ficar 2 anos depois trabalhando. Isso é bem interessante para quem quer ficar mesmo. Sara, eu tinha duas perguntas, na verdade, em relação a isso. Primeira, em relação ao fato de trabalhar durante os estudos. Eu sei que, por exemplo, no Brasil é bastante comum, França muito menos. Geralmente, na França, quem estuda vai trabalhar pouco ou só para alguns, depende dos estudos, enfim. O quanto comum é no Canadá? É bem comum trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e nunca parei. Trabalhei nos meus estudos universitários, assim, não a tempo integral, né? Lá tem muito trabalho a tempo parcial, justamente 20 horas por semana, em serviços, né? Pode ser em lojas, restaurantes, mas pode ser também na área de vocês. Encontrar um estágio pago, um gabinete de advocacia, de engenharia, entendeu? Tem muitas possibilidades de trabalhar a tempo parcial. Tá bom. E isso se encaixa nesses 20 horas por semana? Sim, realmente com visto de trabalho é 20 horas máximo, não pode ceder. Legal. Eu tenho mais perguntas, mas eu vejo que já temos muitas perguntas, então vou deixar você continuar com a apresentação, depois a gente pode passar pedaço do Tá público. bom. Não, tem pouco, vou terminar, não vai demorar muito. Bom, o trabalho, a outra via para ir para o Quebec, né, tem os estudos e tem o trabalho também. O Quebec é uma sociedade que é muito envelhecida, tem uma taxa de natalidade baixa e a gente precisa de trabalhadores qualificados. A taxa de desemprego atual é de 8,8%, e isso é alto para a gente e é por causa da pandemia. Tá? A gente estava quase 6% antes da pandemia e as empresas não conseguem contratar. É muito difícil contratar. Claro que teve setores mais afetados durante a pandemia, restaurantes, hotel, assim, como no Brasil, como no mundo inteiro, né? Lojas, toda que é cultura, teatro, está sofrendo muito. Mas tem outros setores que ainda precisam, né? Tecnologia sempre precisa, e eu acho que com a pandemia ainda mais. A gente tem uma indústria de games muito forte no Quebec. O Quebec é o terceiro produtor de games no mundo, depois do Japão e da Califórnia. Tem um polo muito forte em Montreal e na cidade de Quebec também de indústria criativa, de empresas que fazem efeitos especiais para filmes americanos, para séries da Netflix. Stranger Things, por exemplo, foi feito em Montreal. E muitos videogames famosos, agora esqueci o nome, mas tem um muito famoso, depois vou lembrar. Foi feito em Montreal. Sim. Sim? Eu teria uma pergunta. Você disse que é uma sociedade envelhecida. Imigração para pessoas que já passaram dos 40 anos. Alguém que está com 47, outra pessoa acima de 55 anos. É recomendável, é aceitável, porque já vai se juntar a uma população já envelhecida. Como seria a imigração para pessoas nessa idade? É possível, já vou chegar nesse tema, e para a gente, 50 anos, a gente não está falando de velhos, né? Quando eu falo velho, Não. 80, Acima de 75. Não, mas já não é uma idade como uma pessoa que é recém-formada, saiu da faculdade aos 25 e tem ainda muito caminho a percorrer. A gente está chamando os aposentados, de tantas pessoas que a gente está precisando, a gente está chamando os aposentados quebecois para voltarem a trabalhar. Então, eu vou falar agora das nossas missões de recrutamento. Não tem limite de idade, não tem. E a gente, aliás, no CV quebecois, a gente não coloca a idade.
se você quiser se candidatar numa vaga, não coloca a idade. A gente não se importa por isso. A idade para a gente pode ser discriminatório, a gente não coloca no CV, tá? Outras áreas que estão recrutando agora, transformações de alimentos, enfermagem muito, né, como no mundo inteiro, e logística e transporte. E como que a gente recruta? A gente faz missões de recrutamento, que se chamam Journée Québec. Não sei se vocês já ouviram falar da Journée Québec. Ô, Sara, Sim. posso fazer uma perguntinha voltando para aquelas áreas de recrutamento? Sim. Tá. Eu tenho visto alguns... sobre algumas palestras sobre a questão das áreas, né? Sobre a área da saúde, né? Principalmente para a área de enfermagem, né? Médicos, ainda mais, né? Nesse momento de pandemia, né? Eu tenho me especializado, minha formação é em engenharia mecânica, né? Então, eu tenho visto fiz especialização em engenharia clínica e tenho pesquisado sobre essa área de engenharia biomédica voltada para engenharia clínica para aí no Canadá, como funciona, né? E especialmente para essa área da saúde, voltado para profissionais de outras áreas, como de serviço, no meu caso, para engenharia, né? Há um mercado para isso? Assim, tem um mercado para quase tudo. Só que nas missões de recrutamento, as empresas que contratam não são de todas as áreas. Então, eu vou passar um site para vocês no chat. Só um minutinho. Fique até o final, que no final da minha apresentação eu coloco, tá? Um site que se chama Qualification Québec, tá? É muito legal. Vocês colocam a profissão de vocês e vai aparecer tudo que você precisa saber sobre essa profissão no Quebec. Como validar o diploma, se tem emprego ou se não tem, em quais regiões do Quebec tem emprego, e todo esse processo de equivalência, né? Porque às vezes engenharia, né, como engenharia civil, tem que fazer uma equivalência e tem ordens profissionais. Aí o processo é um pouco mais complicado, porque para trabalhar mesmo como engenheiro, tem que fazer um processo da ordem, prova, mas é um pouco mais complicado, mas não é impossível, tá? Tem muitos brasileiros que vão para o Quebec, refazem, fazem todo o processo, prova e tudo, e que conseguem trabalhar como arquiteto, como advogado, como engenharia, mas, para ser sincera, precisa de bastante paciência e muita determinação, porque são vários processos, né? Não é automático. Mas depois eu te passo o link, tá? Não vou esquecer. Mas realmente para as missões de recrutamento a gente não vê muitas vagas de engenharia. A gente vê muitas vagas de mecânico, líder de produção em fábrica, eletromecânico, tá? Não sei se é a mesma coisa, eu não conheço essa área, mas eu diria que a gente está procurando mais de nível técnico. Ô, Sara, desculpa interromper sua palestra. Posso fazer uma pergunta bem rápida e direta? Sim. Não vou demorar. O que acontece? Eu tenho um objetivo bem claro do que eu quero fazer em relação ao Quebec. Eu tenho 3 objetivos bem formados. Eu me formei em hotelaria, foi a pior cagada que eu fiz, veio o Covid e matou meu curso. Basicamente. Quem vai se hospedar em hotel no Covid? Mas eu gostaria de saber o seguinte, eu até fiz a minha pergunta no link que mandaram. Eu gostaria de viajar para Quebec para me instalar no interior. Eu gostaria de trabalhar no Quebec, morar no interior e ter filhos lá. Muitos, inclusive. E... tenho minha esposa, eu quero morar no Quebec, quero ter uns 10 filhos e simplesmente morar num lugar onde que valorize a sua população e eu vou lutar para valorizar aquele lugar, que é um bom lugar, calma. Não sei porque as pessoas saem de lá, mas elas saem. Cada um faz o que quiser. Eu gostaria de saber como se faz para morar no interior e se instalar no interior. Primeira pergunta. A segunda, eu percebo que
existe uma grande falta de trabalho manual, um trabalho rápido, um trabalho ligeiro, cozinheiro, hoteleiro, coisas rápidas. Se eu pegar e falar, olha, tenho diploma disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, isso ajuda em me instalar no Quebec. Por exemplo, eu tenho meu diploma aqui do meu lado de esteticista em animais de grande porte. Tirei meu diploma de hotelaria, não consegui emprego, peguei de esteticista, consegui trabalhar. Então, isso ajudaria? Não sei. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para você também. Gente, eu vou dar uma sugestão só para poder passar, porque são muitas perguntas que foram feitas no Dory, é deixar as perguntas por último, tá? Porque aí a gente pode pegar uma pergunta e outra que são parecidas e responder tudo ao mesmo tempo. Tudo bem? Essa é a regra do jogo? Sara, por favor. Sim, para mim, eu posso responder rápido agora, mas eu não estou vendo vocês também, então isso me incomoda também. Estou ouvindo, mas não estou vendo por causa da apresentação. Mas podem sim se instalar em qualquer região, até as regiões do Quebec precisam muito de imigrantes, porque é lá que tem a falta realmente de trabalhadores e de pessoas para deixar essas regiões vivas, né? E sobre hotelaria, bom, normalmente era uma área que a gente estava muito recrutando, mas nessas missões que a gente que estão rolando agora, tem vagas de cozinheiro, tem algumas vagas de gastronomia. Não sei se é a mesma coisa que hotelaria, mas... Eu estou aceitando até lavachão. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é se você tem um francês. Sim, eu tô com francês médio e eu fiz a borrada de estudar outras línguas, né? Que não vão levar em nada. Eu estudei húngaro, me formei em húngaro, não adianta em nada, então... Bom, assim, eu vou apresentar as missões e vou encorajar você, porque com o francês e com um CV bem feito, vocês podem tentar nas vagas, né? Com o francês, vocês têm muita chance. Então, as Journée Québec são missões de recrutamento, são organizadas pelo governo, tá? É de graça para os candidatos, são empresas do Quebec, a gente ajuda a recrutar profissionais através de uma plataforma que é do governo, não precisa de consultor de imigração, não precisa pagar nada, vocês entram no site, criam um perfil, se candidatam na vaga, não tem limite de idade, como eu já falei, tá? Pessoas de 50 anos e mais podem se candidatar, recém-formados com um pouco de experiência de trabalho também. E o nível de francês depende da vaga. Não é o governo que decide tem que ter tal francês. Tem agora nessa missão empresas que estão pedindo um nível avançado e tem outras que pedem debutant, o iniciante. Então, realmente tem que olhar cada vaga e depende do empregador e da entrevista que vocês vão fazer também, né? Como funcionam essas missões, né? Bom, vocês se inscrevem na plataforma, criam um perfil, vocês depois recebem um convite para fazer entrevista, fazem agora tudo online, né? Normalmente as empresas vinham para o Brasil, num hotel, encontravam os candidatos, assinavam um contrato, agora é tudo online. Então as empresas fazem as entrevistas pelo Skype, pelo Zoom, não sei o quê, e se gostam do candidato, assinam um contrato. E é a partir dessa assinatura do contrato que o processo começa. E é como os estudos, tem as duas grandes etapas, do Quebec e do Canadá. Solicitar o certificado de aceitação do Quebec e depois a permissão de trabalho temporário no consulado aqui em São Paulo. O que é muito legal nesse processo é que a maioria do processo é feita e paga pelo empregador e não pelo candidato. Então, é muito interessante, além de chegar empregado no Quebec, vocês chegam, não tem que demonstrar que vocês têm dinheiro, porque vocês vão chegar com emprego. E, além disso, o processo é feito quase tudo pelo empregador e pago, e vocês só no final têm que ir no consulado fazer o visto. Então, vamos chegar no que interessa, no concreto. Missões de recrutamento. A gente tem duas nesse momento.
são missões mundiais, tá? Então, é aberto a vários países. É mais difícil concorrer, porque vocês estão concorrendo com franceses, com marroquinos, com senegalês que falam francês, mas não é impossível. Na última missão, teve mais de 100 brasileiros convocados em entrevistas. Então, os brasileiros são queridos das empresas, eles são reconhecidos, eles se integram bem, aprendem francês rapidamente, então as empresas já sabem isso. Então, vale a pena mesmo sendo uma missão mundial, né, tentar participar. Tem uma que é só da cidade de Montreal e só de TI. Vocês têm até 18 de abril. Coloquei o link aqui, se vocês quiserem fazer um print. E tem empresas que aceitam CV em francês, outra em inglês. Tem mais de 200 vagas de programador, desenvolvedor, analista, de várias áreas de inteligência artificial, e as entrevistas virtuais vão ser a partir do 19 de abril até o 30 de abril. E tem outra missão, que aí é multissetorial, que não é só para Montreal, é para a cidade de Quebec e interior, tem cidade do interior. Aí o prazo é menor, tem até 22 de março para se candidatar. O site é outro, Quebec en tête, né? Quebec na cabeça, em português. Eles têm uma versão em português do site. Aí o CV tem que ser em francês mesmo, porque fora de Montreal, algumas empresas podem aceitar só inglês, mas no resto do Quebec é francês mesmo. Tem vagas de gastronomia, tem vagas em agricultura, até de veterinário, tem soldador, mecânico, eletromecânico, enfermeiro, muitas vagas de TI, e as entrevistas vão ser do dia 12 ao 16 de abril. O CV quebecois, só para terminar com isso, ele é diferente do CV brasileiro. Vocês têm que adaptar o perfil que vocês vão criar no site à vaga. Por exemplo, a pessoa que falou que fez vários cursos, várias línguas, não adianta colocar tudo. O empregador, ele quer saber se você tem a competência e a experiência para fazer tal coisa. Ele não quer saber se estudou húngaro ou se fez um curso de outra coisa que não tem nada a ver com a vaga. Ele é muito pragmático e ele procura ter as palavras-chave da oferta no CV. Então, quando vocês estão olhando as ofertas, anotem as palavras-chave para repetir no CV. Isso é bem interessante. Eu vou terminar por aqui, já falei muito e talvez tenha perguntas, e nem deixei o Eloá falar, desculpa, Eloá. Tudo bem. Agora eu deixo você, mas eu deixo aqui o e-mail para perguntas, né? Eu respondo todas as perguntas por e-mail, podem me escrever nesse endereço, e tem nossas redes sociais, vão lá curtir, porque a gente no mês de março vai ter muitos eventos, salão de educação, missões de recrutamento, vai ter filmes quebecois para francofonia, vai ter webinários, a gente vai participar do TDC, the Developer Conference, que é um baita de um evento em TI. Então, realmente, para ficar por dentro, segue nossas redes sociais. Agora eu vou tirar a apresentação, porque eu quero ver vocês, tá bom? Muito bem. Sara, muito obrigado pela apresentação, e gostaria também de agradecer a todos que tiveram a paciência de para fazer perguntas, ou que até já postaram no nosso Dory. À direita, se tiver perguntas parecidas às suas, né? Porque aí a gente vai priorizar as perguntas com mais votos. Tá bom? É só clicar na mãozinha aqui na direita. Então, vamos começar com as perguntas que têm mais votos. E, para quem tem tempo, vamos continuar com esse papo até 8h30, tá bom? Então, primeira pergunta é sobre o programa de imigração para trabalhadores qualificados.
E a primeira pergunta é se, primeiro, existe esse programa, e segundo, se tem uma lista de profissões nesse programa. Ainda existe esse programa, mas não é a via mais rápida para chegar no Quebec neste momento. Eu vou até colocar o site do Arrima, tá? Arrima é um site onde vocês podem declarar o interesse em migrar para o Quebec. Qualquer profissão, qualquer pessoa pode se inscrever, é de graça. Só que, para ser sincera, nesse momento não tem muitas pessoas chamadas, convidadas para ir mesmo. O que é interessante de se inscrever no Arrima é que vocês não pagam nada, vocês não têm que comprovar com documento, é só preencher ali, e tem algumas empresas que podem acessar. Então, por exemplo, uma empresa que está querendo recrutar um profissional, não está conseguindo, pode pedir para o Ministério da Imigração ver nesse banco de dados se tem algum profissional interessante. Então, para isso, eu diria, vocês não perdem nada de se inscrever, mas já estou falando, não é a via mais fácil. A imigração permanente, os prazos são muito longos nesse momento. Eu estou colocando os links aqui, tá? Tá bom, obrigado, Sara. E outra pergunta do Daniel é um pouco parecida, é sobre as profissões que têm maior demanda no momento. Eu sei que você já listou algumas, mas você poder resumir, talvez, quais os setores ou as profissões que têm muita demanda. Eu acho que o que tem mais demanda é TI e enfermagem. Se eu tiver que escolher dois, assim, os mais que a gente mais precisa, são os dois. Mas também tem todo o setor de alimentação, transformação de alimentos, indústria criativa, também logística e transporte. A gente precisa de caminhoneiros, por exemplo. A gente precisa de muitos soldadores. Em usinagem, em fabricação, muito soldador, eletromecânico, maquinista. E no Brasil tem profissionais maravilhosos, né? Porque tem a rede do Senai e tem empresas de 4.0 muito modernas. Então, a gente sabe que aqui no Brasil tem profissionais muito bons nessa área. Muito obrigado. E outra pergunta, eu vi, na verdade, várias perguntas relacionadas a isso, né? Como funciona o programa de imigração do Quebec em relação ao do Canadá? Tem algum jeito de, por exemplo, entrar no Quebec com Express Entry? Não, é diferente. É um outro sistema. Porque o Quebec, como eu já expliquei, que é diferente do resto do Canadá por causa da língua, é a única província que tem o poder de selecionar o imigrante. E por que tem esse poder? Por causa do francês, porque ele exige o francês, entendeu? E para poder manter vivo o francês na América do Norte, a gente precisa exigir isso do imigrante, um certo nível de francês. E no Canadá não é o caso, né? Só com o inglês pode ter. Então, por isso, o Quebec tem essa particularidade que realmente Express Entry não é um programa do Quebec. E eu nem conheço, nem posso falar desse programa. Tínhamos mais uma pergunta do Olavo relacionada a isso, que é sobre se tiver um programa equivalente, parecido, mas para Quebec. Sim, é o Arrima. Só que não é tão eficiente até então como o Express Entry. Então, é a mesma lógica. É um site onde você declara seu interesse em imigrar. Não te comprometa a nada, você não paga, não coloca documentos e você pode ser chamado pelo governo a depositar uma demanda oficial de imigração. Aí é lá que você dá os documentos, as traduções, os diplomas. Então, é mais ou menos a mesma ideia do Express Entry, só que a gente está muito mais numa imigração agora temporária, porque a gente precisa de pessoas muito rapidamente e é muito mais rápido de ir com uma missão de recrutamento. Não sei se eu falei, mas normalmente são 6 a 8 meses e em TI pode ser muito mais curto, porque tem programas especiais para agilizar, para ir para o Quebec.
a imigração permanente, 2 anos ou mais, você vai esperar, entendeu? Tá bom. E tem alguma lista de requisitos sobre para esse programa, o Arrimar? Em particular, tem um nível de francês mínimo esperado? Não sei. É uma pontuação, né? Mas a gente está tão pouco falando desse programa que eu nem poderia responder essa pergunta. Teria que pesquisar. Mas se vocês querem mandar por e-mail, eu me comprometo a pesquisar e a responder. Muito legal isso, obrigado. E mais uma pergunta sobre o nível de qualificação. E, na verdade, temos duas aqui sobre os passos para entrar num curso de doutorado e o custo de um tal processo. Uhum. Para qualquer curso, os passos, e eu vou até colocar um link aqui, que é em português, tá? Estudar no Quebec. Tem todas as etapas. Primeira etapa é pesquisar, se informar em qual universidade você quer estudar e depois depositar uma demanda, uma solicitação para entrar no programa. No nível de doutorado é legal ver os pesquisadores, com quem você quer trabalhar. E as bolsas, tem mais bolsas no nível de mestrado e doutorado, muito mais do que em graduação. Eu vou colocar aqui também um link das bolsas, porque tem, como já falei, bolsas de isenção, que você paga, mas paga como um quebecois. E tem também bolsas de excelência, aí que cobre quase tudo ou tudo, até sobra, mas aí tem vários programas. Tem do governo federal, tem do governo do Quebec, tem de cada universidade. Então, realmente tem que pesquisar. Eu coloquei agora o link, vocês podem ver cada programa de bolsa. E essas bolsas, elas existem também para mestrado? E são de quanto, mais ou menos? Não sei dizer. Não, depende muito se você tem uma bolsa do governo federal, do governo provincial. Tem que entrar também, cada universidade oferece bolsas. Então, isso é uma coisa específica das universidades, né? Só para esclarecer que eu não sou especialista de educação, a gente tem uma pessoa no escritório que cuida de educação, mas ele acabou de entrar, então eu não podia convidar ele hoje, mas daqui a um mês ele já vai saber tudo e vai poder participar dos webinários. E se vocês tiverem mais perguntas, escrevem também para o nosso endereço e ele pode responder com mais detalhes. E convido vocês para o evento da próxima terça-feira, vou colocar o link, tá? Do Salão de Educação, porque ali vocês vão ter, além do governo, as universidades vão estar presentes. Várias universidades, não só do Quebec, do Canadá, e vocês vão poder entrar em quiosques virtuais, fazer perguntas, até poder fazer perguntas ao vivo com a câmera, é muito bem feito. Então, de graça, vocês têm que se registrar, mas não pagam nada, e dura várias horas, das 16 até as 22 horas. Então, tem tempo para participar. Bem, mas se eu entender direito o que você já falou sobre bolsas, essas bolsas elas vão cobrar o preço dos estudos na universidade, né? Mas não necessariamente o custo da vida. Então, quem vai estudar no Canadá ainda tem que ou trabalhar lá no Canadá ou ter dinheiro já poupado, né? Eu imagino que deve ter bolsas de excelência que cobrem mais do que os estudos, mas tem que ser muito bom, né? Tem que ser excelente mesmo para ter a bolsa de 50 mil, não sei. Senão, o que é legal é que tem a possibilidade de trabalhar, né? 20 horas por semana, se você o salário mínimo no Quebec é mais ou menos, agora não lembro, mas $14 por hora. Dá para
assim, a tempo parcial, dá para ter um certo dinheiro para as coisas básicas, sabe? E pode trabalhar a tempo completo durante as férias. Então, isso ajuda também nas despesas, né? Considerando também que o dólar canadense é mais barato do que o americano e que a cidade de Montreal e de Quebec são muito mais baratas do que as outras cidades norte-americanas. E é mais barato do que o euro também, né? Você sabe que quando, Eloá, você deu o salário médio do Canadá, eu pensei, nossa, mas ele deve estar errado, mas quando você faz a conta, é isso mesmo, em torno de 15 mil reais por mês, dependendo da taxa de câmbio. É uma diferença muito tremenda com a realidade do Brasil mesmo. Então, se ganha mais, mas também, como na França, nos serviços essenciais, educação, saúde, não é tão caro, e isso tudo é acessível, tem alguns requisitos, se preparar bem, dominar o idioma e preparar um bom dossiê de candidatura e poder se orientar bem. Daí a necessidade de participar desses eventos para poder definir uma estratégia em função do perfil. Legal. Exato. A gente tem outras dúvidas, Eloá? Temos, sim. Temos algumas perguntas sobre determinados setores de atividade. Talvez a Sara possa ajudar. Eu tenho aqui uma sobre a área de educação em particular e outra sobre a área de biologia, mais especificamente de análise clínica. Você sabe se esses setores estão contratando, estão procurando candidatos no momento, sabe? É difícil dizer assim. Eu acho que a gente precisa em todos os setores, né? Como já falei, o Quebec tem um problema de mão de obra generalizado, entendeu? Somos uma sociedade envelhecida, precisamos de trabalhadores profissionais em todas as áreas e de estudantes também. Mas eu não sou especialista de biologia, é difícil para mim responder a perguntas tão específicas e por isso que eu sempre mando o link do Qualificação Quebec, eu já coloquei no chat, mas vou colocar de novo, porque ali vocês entram, escrevem a profissão de vocês e vão ter o mapeamento da profissão mesmo. E então temos várias perguntas parecidas sobre determinadas áreas, né? Eu acho que de modo geral a resposta vai ser a mesma, né? Que o importante é dar uma olhada no site e tentar procurar um pouco quais são as áreas que estão contratando, mas na geral tem oportunidade de qualquer setor de atividade no Canadá, tá bom? E outra pergunta que eu tinha, Sara, era sobre assessorias que possam ajudar nesse processo. Tem alguma que pode ajudar, que você recomendaria até? Não, porque como governo, eu não vou privilegiar um ou outro, não vou... eu sempre vou falar a mesma coisa. Vocês não precisam de advogado em imigração para imigrar. Vocês não precisam pagar ninguém. Mas, se vocês querem mesmo, porque vocês não querem perder tempo com a papelada, porque realmente é muita papelada. Tem que ter paciência. Não é assim, né? Não é assim que a gente imigra. Tem que traduzir, né? Tradução juramentada. Tem isso, tal papel, tal papel. É um processo que não é do dia para a noite. Se realmente vocês não querem e querem pagar para ter um serviço, o que eu posso recomendar? Vocês têm que verificar se o consultor de imigração ou advogado é registrado no registro do Quebec ou do Canadá. Tá? Tem um site, posso até pesquisar agora, do Ministério, e o Ministério, para ser consultor de imigração, você tem que ter a aprovação do Ministério da Imigração, não é qualquer um que vira consultor de imigração. Então, é muito importante vocês verificarem se essa pessoa é séria, está no registro, é aprovado pelos governos. É tudo que eu posso falar como dica. Mas eu acho muito boa essa dica de saber que tem esse processo de certificação para assessorias e é o mais importante, né? Não lidar com o expostor. Eu vejo aqui que o Gabriel Gama Brasilino tem uma pergunta no chat. Gabriel, pode falar.
Oi, boa noite. Boa noite. Então, o meu caso é um pouco específico, porque eu casei com uma quebequense no Brasil. A gente tem um relacionamento, mas no momento ela está morando em Quebec e eu estou aqui tentando ir para o Canadá, mas por conta da pandemia, os aeroportos fechados, né, especialmente para os brasileiros, que no Brasil a pandemia está muito descontrolada. Enfim, eu queria saber se você recomenda qual seria o melhor procedimento no meu caso, se, né, eu sei que tem essa opção de dela solicitar um para mim, mas se teria uma outra via de validar o casamento no Canadá aqui no Brasil antes de eu ir, ou se eu teria que ir para lá primeiro e validar esses documentos e provar que a gente é um casal, etc. Sim, isso é um processo que eu não conheço e que depende muito do Canadá, né, do federal. O Quebec é diferente, mas não é um país, né? A gente não controla as fronteiras. Sempre quem dá o visto é o Canadá. Quem deixa entrar no país é o Canadá. Então, eu não posso falar em nome do governo canadense, mas do que eu lembro, meu marido é brasileiro, né? A gente morou no Brasil muitos anos e depois a gente decidiu voltar para o Quebec e eu fiz esse processo, que era de um tipo de parrainage, né? Que eu estava apadrinhando meu marido para ele vir comigo. É um processo de imigração que eu desconheço assim profissionalmente, não lembro, faz muitos anos, mas tem que eu lembro que tive que comprovar com fotos da gente, documentar nossa história, nossos e-mails trocados durante todos esses anos para poder comprovar mesmo que a gente é um casal de verdade. Então, eu recomendaria para você entrar no site do governo federal, que é Imigração, Citoyenneté e Réfugiés, e lá ver como funciona. Porque realmente não consigo te dar as etapas agora, mas normalmente quem é casado, você fazendo o processo poderia ir, poderia ter os documentos para ir morar no Quebec com sua esposa. Sim, obrigado. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Pessoal, o propósito dessa sessão do nosso Lingo Talk é ter um pouco de interatividade. Então, se tiver perguntas, fique à vontade para perguntar ao vivo, né? Ó, Eloá, eu vi que duas pessoas, advogados, perguntaram, então eu queria que eles pudessem fazer a pergunta ao vivo, porque na área de direito Irão, Boa Olavo. noite, bonsoir, como estão todos? Sara, um prazer, muito boa resposta, muito legal mesmo, gostei bastante. No meu caso é o seguinte, né? Eu sou advogado em São Paulo, passei na OAB aqui, né? Você sabe que no Brasil o exame é nacional, né? Então você é o mesmo exame para o Brasil inteiro. Eu tive a única diferença, se você advogar em alguns casos, você tem que pedir inscrição suplementar. Eu tive inscrição suplementar no Pará, que mora aí no Pará, né? Provavelmente é o estado mais separatista do Brasil, como o Quebec, porque foi o último estado a aderir à independência de Portugal, né? Demorou mais de 2 anos, não sei se você sabe. E hoje em dia, e aí eu tinha a complementar, né? Agora não tenho mais. Mas assim, nos Estados Unidos eu fiz o LLM, eu fiz todos os requisitos para prestar o bar de Nova York, né? Que é o bar que é mais fácil para estrangeiros. Prestei o bar e estou inclusive considerando prestar novamente. Minha dúvida se eu fosse para o Quebec, como é que funcionaria na questão do Boarro do Quebec, né? Que é o que eu sei que teria que fazer tudo de novo, toda a formação de novo, blá, 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 aquela coisa chata e tal. Não Ou é é mais tudo, fácil trabalhar no 7-Eleven e levar a vida do que fazer tudo de novo? pode ser legal também. Mas não, sem brincadeira, não conheço os detalhes do processo, tá? Mas conheço brasileiros que fizeram. Não tem que refazer tudo, mas tem que voltar para a faculdade, fazer alguns cursos e depois prestar o barreau, né?
eu sei que é um processo difícil, né? Não só para estrangeiros, para quebecois também, é bem exigente. E é interessante que o Quebec tem um sistema diferente de leis, né, do resto do Canadá. Como a gente tem essa herança francesa, a gente tem o Código Civil, o resto do Canadá é só Commonwealth, a lei, né? Common law, perdão. Então, é diferente, até o processo do Quebec é diferente das outras províncias, porque tem que estudar um código de leis diferente do que no resto do Canadá. Eu aconselho você, como as outras pessoas, a entrar no site de Qualificação Quebec, que você vai ter todas as etapas que você tem. E eu não falei, mas Qualificação Quebec é um site, mas vocês também podem marcar uma consulta com os profissionais do organismo. É um organismo sério, financiado pelo Ministério da Imigração. Vocês mandam um e-mail, tá? O e-mail está no site. Podem, já no e-mail, já falem, eu sou advogado, quero isso, não sei o quê, conta um pouco, podem até mandar o CV, e aí eles vão entrar em contato com vocês e podem fazer uma consulta de graça para orientar vocês. Isso é um serviço muito legal. Só uma última pergunta, que eu tinha visto que alguém tinha escrito alguma coisa de DELF B2. O exame para imigrar para o Quebec é o DELF B2, é o nível B2, no caso? Ou não? Para participar das missões de recrutamento, não precisa de teste. Só precisa fazer uma boa entrevista. O empregador não vai pedir um teste oficial, entendeu? Então, e eu acho que em certas faculdades também, algumas pedem, mas não todas. Então, tem vários testes, né, que eu desconheço. A Alexandrine poderia falar melhor sobre esses testes, porque tem teste do Canadá, do Quebec, da França. Eu não conheço os detalhes. Um teste internacionalmente aceito de exame de proficiência de francês é o DELF, o DALF, eventualmente o TCF, mas o TCF é só 2 anos. O que eu recomendo, antes de pensar em teste, você não tem nenhum nível de francês, ou se você tem um nível ainda básico, é se preparar para atingir, em todo caso, um nível intermediário, que seria na escala do seu FR, o B1. A partir daí, se abre uma possibilidade de já ter um nível suficiente até para poder se desenvolver numa profissão, para poder montar um dossiê de candidatura, para poder convencer alguém numa entrevista. E, uma vez começado esse processo, levado um pouco mais para frente esse processo, já se preparar para o B2. A gente tem alunos no IFESP, que tem uma plataforma de ensino chamada Curso de Francês Online. Temos alunos, e não é só um, e não é só dois, são vários, que se prepararam do A1, do básico total, até o C1, que seria um avançado, o DALF C1, em 5 meses. É muito rápido. Claro que o aluno ele tinha um projeto, ele tinha um objetivo. Israel, você falou que você falou, eu recomendo. Ele falou para mim no privado, eu recomendo muito seu curso, ele é bárbaro. Eu falei, Israel, fala isso para quem assiste aqui, para que as pessoas entendam o que o nosso curso ele tem de diferente, como ele pode apoiar o seu projeto, sem querer vender o peixe, mas é porque a gente sabe que a gente transforma a vida das pessoas e às vezes falta muito pouco, que é esse pouco de francês. Se você estiver aqui, Israel, te deixo a palavra para você explicar um pouco. Sim, obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Israel e eu sou aluno do IFESP, né? Eu resolvi estudar. Eu estava procurando por curso online e tinha algumas opções, e daí na minha pesquisa encontrei o IFESP, né? No começo eu fiquei um pouco desconfiado e pensei em procurar outro curso, mas decidi testar. E durante todo esse tempo que eu tenho tido experiência no IFESP, eu posso dizer de boca cheia que eu tenho zero de arrependimento, muito pelo contrário. Então, a primeira coisa que dá para dizer do curso do IFESP é que é extremamente, extremamente completo. Então, a pessoa vai encontrar muito material para estudar, explicando de forma bem completa a gramática, vocabulário, também
o curso ele é abordado de uma forma bem leve, e a pessoa e o estudante ele pode dar o passo dele, ele pode dar o ritmo dele. E eu acho isso muito importante porque a pessoa pode progredir com o tempo o tanto de tempo que ele tem, e também se ele tem muita energia, muita disposição, ele pode avançar muito mais do que qualquer outro um curso regular. Pelo custo, pelo preço cobrado, eu acredito que seja o melhor preço, o melhor custo-benefício. E também tem um outro ponto muito importante do IFESP, é o atendimento, né? Todo o apoio para o aluno. Então, tanto os tutores, a parte administrativa, estão sempre atendendo de uma forma muito pronta, muito rápida e com muita simpatia, muita atenção. Também tem muitas aulas online, então eu acho que praticamente todo dia tem aula online, ou também tem aulas online que, se não tem ao vivo naquele dia, estão disponíveis assuntos diferentes. Então, é extremamente completo, dá para aproveitar muito, muito, muito. Então, se eu tivesse optado por outro curso, hoje eu teria perdido um tesouro, assim. Se eu pudesse dizer uma coisa que é ruim do IFESP, que infelizmente acaba, né? O curso, a assinatura acaba. Essa é a única coisa ruim, porque se eu pudesse, gostaria de continuar bastante, assim, estudando, além da minha assinatura, mas é a única coisa ruim. De resto, do fundo do coração, eu sou apaixonado pelo IFESP. Obrigada. Ô, gente, não foi pago R$1 para obter esse depoimento ao vivo, tá? Mas realmente a gente faz esse trabalho há 12 anos, a gente faz com excelência e inovação, e a gente é muito parceiro do nosso aluno, o aluno é muito parceiro. E esses Lingotalks, hoje é em português, mas a semana passada foi em francês, a semana que vem vai ser em inglês, a semana seguinte vai ser em francês. A ideia é que vocês estejam preparados para o mundo. Hoje vocês estão de olho no Quebec, mas também para achar uma oportunidade no Quebec, de repente falar o francês é primordial, mas falar o inglês também vai ser importante. Então, a ideia abrem esse repertório de ferramentas de comunicação. O francês, com aulas ao vivo todo dia, com uma plataforma que você pode acessar 24 horas por dia, também todos os dias. O inglês a gente tem a mesma proposta e agora a gente vai lançar o espanhol também. Caroline, você tinha uma pergunta? Eu tenho. Desculpa. Peraí. Deixa eu só sair de perto aqui. Tem um eco brabo aí. Tá bom. A minha pergunta é a seguinte, para a Sara. Quem vai para estudar no mestrado ou doutorado e consegue uma bolsa, né, seja ela para pagar igual alguém de Quebec, ou enfim, pode trabalhar mesmo assim, tendo essa bolsa ou não? E uma segunda pergunta como que são as vagas de emprego para professor no Canadá? No meu caso, eu sou professora de matemática, né? Então, como que há vagas para isso? Ou está bombando outras áreas mesmo? Como que funciona? Para mestrado, se você tiver uma bolsa, pode trabalhar. O que te dá o direito de trabalhar é o visto de trabalho, a permissão de... Não, peraí. O que te dá o direito de trabalhar é a permissão de estudos, que inclui esse direito de trabalhar. Então, se você tiver bolsa até de excelência, de muito dinheiro, isso não te impede de trabalhar. A gente precisa de muitos professores no Quebec, é uma profissão realmente em falta, mas tem que validar o diploma. Aí a gente recruta mais na França, nos países francófonos, né? Bélgica, tem a Montréal Internacional, até que tem um programa contínuo para recrutar de forma contínua professores franceses, porque tem mais acordos de reconhecimento de diploma com certos países francófonos. No Quebec, para ser professor, tem que ter o diploma de 4 anos de
professor de matemática, por exemplo. Então, não tem, assim, é possível, mas o que eu recomendo é talvez pedir uma avaliação dos estudos feitos fora do Quebec. Isso é feito pelo MIFI, pelo Ministério da Imigração, é pago, eu acho que é mais ou menos $200, não lembro exatamente agora, e é uma análise que o governo faz, ele pega o diploma brasileiro e vai falar qual é o equivalente no Quebec. Então, com essa avaliação, você já tem uma ideia do que seu diploma equivale no Quebec. Eu vou colocar o link dessa avaliação no chat. Mas, Sara, nesse caso, as regras são diferentes do WES, daquele IQS? Ele é específico para o Canadá, não vale as outras equivalências? Não entendi. Não entendi a pergunta. Equivalência pelo WES, por exemplo, WES. Ele não vale para o Quebec? Tem algumas ordens profissionais, por exemplo, eu acho que a engenharia aceita esse WES, esse reconhecimento internacional. Aí tem que ver cada profissão o que eles pedem. Tem que entrar no site das ordens, tem que entrar no Qualificação Quebec e fazer essa pesquisa. Mas eu vou colocar, estou procurando agora o link da avaliação comparativa. Essa avaliação comparativa não é uma validação de diploma, é uma análise do que é seu diploma no Quebec. Acabei de colocar o link. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação, gostei muito, em primeiro lugar. Eu tenho duas perguntas, na realidade. Duas que são juntas. Eu procurei no site da Universidade de Montreal e, assim, é um pouco confuso as informações sobre o processo seletivo para quem é estrangeiro. E aí minha pergunta é a seguinte: você sabe dizer quais são os critérios que eles utilizam para fazer a seleção? Para você se candidata, coloca a documentação, o certificado de ensino médio, o teste de proficiência, mas assim, qual é o critério realmente que eles analisam? Segunda pergunta, eu sou formada em Sociologia, tenho um mestrado já em Marketing, mestrado não, especialização, mas pretendo mudar de área, quero ir para Administração. O mais interessante seria me candidatar e enviar a documentação juramentada do certificado do ensino médio ou do certificado da graduação? Não, da graduação. Da graduação, se você quiser fazer um mestrado, tem que ter graduação, que seja em qualquer área, né? Se você quer trocar de área... Não, no caso, eu quero fazer outra graduação. Outra graduação? Assim, eu não quero avançar muito nesse tema porque não conheço, eu não sou, sou mais especialista de imigração, mas dos estudos eu apresentei o bem geral do que eu conheço, mas eu não conheço os detalhes, sobretudo não sei como a UDM, por exemplo, a Universidade de Montreal, faz para avaliar os dossiês acadêmicos, mas de um modo geral as universidades francófonas do Quebec exigem um B2. É isso que eu sei, mas depois tem que ver o dossiê acadêmico. Eu acho que eles devem pedir as notas, né? Não sei como se fala, le relevé de notes, que a gente fala em francês, mas... não, desculpa, mas... Talvez você pode me mandar o e-mail e eu vou transferir para meu colega da educação. Mas eu sei que na UDM eles têm pessoas que falam português, eles têm até grupos Facebook, UDM Brasil, tá? Eles têm um grupo Facebook onde pessoas podem fazer perguntas, Universidade de Montréal Brasil, e eles têm muitas pessoas que trabalham lá que falam português para poder responder esse tipo de pergunta. E também não esquecem que dia 2 de março tem um salão de educação. Não percam as perguntas. Gente, infelizmente acabou o tempo. Já são 8h30. Então vamos ter que parar aqui esse Lingutalk.
mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que se envolveram, a Sara e a Alexandrine. E se vocês tiverem mais perguntas, eu sei que tem um monte de perguntas que vocês botaram no Dory que a gente não teve tempo de responder, podem enviar e-mail, né? A Sara já deu o endereço e eu sei que ela vai fazer o máximo para ajudar vocês. Muito obrigada, Eloá. Muito obrigada, Alexandrine, pelo convite. Muito obrigada a todos que participaram, que fizeram perguntas. Eu tentei responder da melhor forma, mas às vezes não tenho todas as respostas, então fique à vontade para escrever para a gente vai pesquisar e tentar ajudar vocês. Sara, você poderia, por favor, dar um pouco dar de novo seu e-mail, colocar no chat o seu e-mail. E só para terminar, a gente vai terminar em francês, Sara, tá bom? Foi um pedido das pessoas, eu sou francês, sou de Paris, você é quebequense. Vamos nós falar o quanto foi legal em francês, porque aí as pessoas podem sentir um pouco a diferença, tá? Tudo bem? D'accord, donc le prochain webinaire, parce que nous au Québec, on dit webinaire, on n'aime pas les mots en anglais, on n'aime pas les anglicismes, on ne dit pas webinaire. Donc, le prochain webinaire, Alexandrine, on le fera en français. Oh, c'est une super idée. Comme ça, nos élèves pourront participer. Ils pourront s'habituer à l'accent. Sara, c'était un plaisir de vous recevoir ici dans notre maison, de pouvoir donner cet espace à nos élèves et même à ceux qui ne sont pas nos élèves d'échanger avec vous. Je vous laisse le mot de la fin. Tout ce que j'ai à dire, c'est merci, merci, merci au nom de toute l'équipe IFES. Merci Éloi pour la conduite de l'événement. Merci Daniel, Johnny et tous les Félix, si tu es encore là, et tous ceux qui font partie de l'IFESP, qui font l'IFESP, d'avoir aussi participé. Sara, le mot de la fin pour toi et un grand, grand, grand merci. Merci à Éloi, merci Alexandrine, merci tout le monde encore une fois, ça fut un plaisir. Puis je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux parce qu'on a plusieurs activités au mois de mars, ça va être un mois très agité. Então, segue a gente nas redes sociais para ver filmes quebecois, para seguir nos seus eventos. E é isso, gente. Muito obrigada. Et là, tu es passé en portugais. C'est sûr que tout le monde me comprenne. Ah oui, d'accord. C'est pas le biais de vivre au Brasil. Gente, para quem quer conhecer a nossa metodologia, a gente criamos um menu degustação de 7 dias, para quem não é aluno aqui, para facilitar, para vocês puderem sentir na pele o que é essa experiência que o Israel está falando, que ele é apaixonado, o que Olavo também foi nosso aluno, e muitos outros aqui estão vivendo todos os dias, tá? Porque falar uma língua é muito mais do que falar uma língua, é abrir um céu de oportunidade, de gostos, de sabores, e de contatos, de conexões. Então, aprendam, estudem e ingressam na nossa comunidade que está crescendo cada vez mais. Um grande abraço a todos, boa noite. Sarah, la prochaine fois en français, on va prendre rendez-vous pour avril. D'accord? Bonne soirée. Bonne soirée, tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Bonsoir, muito obrigado, pessoal. Bonsoir, pessoal, muito obrigado.